Vamos começar? Imagina na reunião da ONU o Marçal e o Trump tirando foto. Meu Deus do céu. Donald Trump é mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Depois de perder 4 anos atrás pro já caquético Joe Biden, Donald Trump conseguiu vencer a eleição e é um presságio, presta atenção, é um presságio do que vai acontecer no Brasil. Bom, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, para poder deixar claro para você que não acompanha tanto o processo eleitoral dos Estados Unidos, é importante salientar a maneira de como a eleição lá funciona, tá? Lá, a eleição presidencial não é uma eleição presidencial direta, por voto direto. Então, não é a quantia total de votos que consagra uma pessoa como vencedora do pleito, tá bom? O que consagra o vencedor da eleição nos Estados Unidos é o número de colégios eleitorais que cada um dos candidatos vai ter. É uma eleição indireta. Cada um dos estados, né, que vocês estão vendo aqui, no mapinha para vocês, aqui embaixo o Alasca e o Havaí, cada um desses estados tem um determinado número de delegados, tem um determinado número de colégios eleitorais e que, somados, acabam formando a base vencedora e que vai contabilizar, né? Então, para que um presidente dos Estados Unidos possa ser eleito, ele precisa conquistar, no mínimo, 270 colégios eleitorais. Até uns dias atrás, até ontem, né? A eleição estava pau a pau. Simplesmente pau a pau. Muita gente com muitas dúvidas sobre qual que seria o vencedor, quem que ia ganhar, taranã, taranã. E hoje de manhã a gente recebe a notícia de que o Donald Trump foi o vencedor das eleições. E porque ele conseguiu um número maior de colégios eleitorais que a Kamala Harris. Bom, em primeiro lugar, né, acho que é importante a gente fazer uma análise aqui do mapa que está na nossa frente. A gente pode perceber que a Kamala Harris conseguiu a maior parte das vitórias nesse eixo dos estados da costa leste aqui, com exceção da Pensilvânia, e a gente já vai falar o porquê. Mas a costa leste, que são os principais centros urbanos dos Estados Unidos, é onde está Nova York, é onde está Boston, é onde tem várias cidades importantes, a Kamala Harris acabou se sagrando vencedora, né? Mas também por uma diferença não muito grande, né? 55-49, alguns estados um pouco mais, né? Acho que a maior diferença foi em Maryland, né? Aqui 60-37. Mas então, costa leste aqui, Kamala Harris, costa leste norte, Kamala Harris, e costa oeste, Kamala Harris também, né? Costa oeste porque a gente tem a presença de estados que tem também essa questão das metrópoles, né? Como é Los Angeles. Mas a gente tem também a presença de perspectivas de estados um pouco mais liberais, né? Estados que são um pouquinho menos conservadores, que são Washington, Oregon, Colorado, Novo México. E aí, bom, a gente tem esse cenário que tá aqui. As apurações ainda não acabaram, mas os colégios eleitorais que eram necessários para o Trump vencer já foram adquiridos. Então, nesse mapinha, vocês podem observar que a vitória do Trump vai se consolidar nessa região aqui do meio oeste dos Estados Unidos, uma região que é muito marcada pela presença de uma pobreza cada vez mais crescente, e nessa parte dos estados aqui do sul da costa leste, né? A Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, a Geórgia, o Texas aqui embaixo, que são estados historicamente mais ligados ao Partido Republicano. O que acontece? Vamos lá. Ontem, na nossa análise, a gente havia falado a respeito de como e por que o Donald Trump ia conseguir puxar votos de outros grupos que não seriam necessariamente grupos brancos, conservadores e coisas assim, né? E a vitória do Donald Trump pode ser explicada a partir do fato de que a gestão do Joe Biden entre 2020 e 2024 foi um retumbante fracasso. Retumbante fracasso, né? Houve toda uma expectativa sobre New Green Deal, um novo momento de desenvolvimentismo dos Estados Unidos e nada, né? Nada. Isso porque não houve uma alteração sistemática no modo de organização da economia capitalista dos Estados Unidos. Então, o que a gente viu foi a continuidade das políticas que vão acabar levando ao endividamento das famílias, um aumento considerável dessas precariedades que eram vividas por boa parte desses grupos mais proletarizados. E
o próprio processo de apodrecimento, né, se é que a gente pode chamar assim, do Joe Biden, acabou criando uma grande desconfiança em relação à sua figura, o que vai colocar como principal concorrente, né, herdeira disso, a Kamala Harris. Aqui, vale a pena ressaltar e lembrar o seguinte: nesses últimos 4 anos de campanha, a gente viu que essa questão relacionada à forma de como a propriedade está acessível nos Estados Unidos foi o ponto fundamental para a vitória do Donald Trump. Tá? Então vale a pena ressaltar aqui que o movimento do MAGA, né, do Make America Great Again, que vai acabar consagrando o Trump nesse lugar, foi um movimento que se constituiu e se construiu a partir da consolidação e da verificação da crise econômica que está se abatendo sobre os Estados Unidos. Então, o que acontece é que o governo do Joe Biden não conseguiu dar solução, não conseguiu dar um encaminhamento para essas questões estruturais, né? E eu quero pegar aqui, vou abrir até um outro mapa que eu acho que vai ser interessante para a gente observar como referência. Esse aqui é o mapa da vitória eleitoral de 2020, tá? Em azul estão os estados em que o Biden foi vencedor, né? Então a gente pode perceber que o Biden que a Kamala Harris praticamente manteve os estados em que o Biden se consagrou vencedor, né? Então aqui essa parte da costa leste, com algumas diferenças. O Trump ganhou no Arizona, ganhou em Nevada, ganhou em Wisconsin, e ganhou na Pensilvânia e ganhou na Geórgia. Tá? Então existe uma alteração aí nesse cenário. Então esse aqui é o mapa que vai consolidar o Biden e esse aqui é o mapa que a gente estava vendo agora há pouco. Então olha só, alguns colégios eleitorais fundamentais que o Trump conseguiu virar sobre a Kamala foram na Pensilvânia e na Geórgia, em que a gente tem essa mudança, né, de paradigma. E agora, por que isso aconteceu? Né? Por que isso acontece? Essa região aqui dos Estados Unidos, que vai mais ou menos da Pensilvânia até Minnesota, esse círculo aqui, esse cinturão aqui, era um antigo cinturão que era conhecido como o cinturão industrial dos Estados Unidos. Né? Então aí a gente tem a presença de muitas indústrias importantes e que vão ser muito relevantes na consolidação e na construção econômica da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Esse cinturão aqui, desde os anos 80, vem passando por um processo de destruição e que é promovido pela desindustrialização da economia neoliberal que é dominante no cenário dos Estados Unidos desde os anos 80. E esse cinturão aqui é um cinturão muito importante porque ele representa essa decadência industrial e esse processo de proletarização que essas camadas vêm sofrendo nos Estados Unidos. Não só de proletarização, mas de piora das suas condições de vida. Beleza. Tem um outro mapa que eu também quero mostrar para vocês, que é um mapa feito pelo New York Times, né? Que é um mapa que é um veículo de imprensa favorável, né, a Kamala Harris, que é o seguinte, olha só. É o mesmo mapa, né, por vencedor. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Esse mapinha aqui, que a gente tá vendo, é um mapinha de quais foram as alterações em termos de mudança de voto entre democratas e republicanos. Entre democratas e republicanos. A gente pode perceber que existe uma migração para os votos republicanos que é muito, muito, muito grande, tá? Sobretudo aonde? Exatamente. Olha aqui, nessa parte desse cinturão. Então, houve uma mudança considerável de votantes que, em 2020, votaram nos democratas e que agora votaram nos republicanos, tá? Essa mudança ela é muito importante porque ela mostra pra gente que houve uma migração de votos e a gente precisa entender o que aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Ó, a gente tem aqui um outro mapa. Aqui é mais ao vivo, né? Aqui, os condados, né? Então, mais uma vez, isso reforça os grandes centros urbanos, as capitais,
acabam votando na Kamala Harris em sua maioria. Mas as pequenas cidades, as cidades do subúrbio, as cidades que têm uma participação maior das pessoas em termos de classe trabalhadora, né, em termos de cidades industriais, cidades suburbanas, cidades pequenas, a preferência é praticamente toda do Trump, né? Tudo aqui que aparece, tá bom? Então isso acabou consolidando a vitória do Trump e que vai ser presidente pelos próximos 4 anos, bom? Então vou agora fazer uma análise de por que eu acho que essa vitória aconteceu. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, já tem gente falando que a responsabilidade da eleição do Trump é do identitarismo, né? É do identitarismo e porque o Trump falou mais de questões relacionadas ao trabalho, à vida dos trabalhadores, e foi isso que conquistou essas vitórias. Olha, a gente precisa tomar muito cuidado com essa afirmação. Muito cuidado, tá? Porque a crise que se assola sobre os Estados Unidos e sobre sobre sua política representativa, ela não é uma crise que vem de hoje. Não vem, tá? Não vem. Os Estados Unidos estão derretendo economicamente desde 2008. Há muito tempo já, mas em 2008, essa situação encontra um ponto de crise considerável. Então, toda essa coesão que existia dentro do discurso que foi formado nos Estados Unidos sobre a defesa da propriedade, sobre a possibilidade de emancipação individual, sobre a possibilidade de crescimento econômico, foi sendo solapada e foi sendo questionada ao longo do tempo. Tá? Foi sendo questionada ao longo do tempo. E isso acabou provocando um processo de deflagração, né, de abalo sobre as antigas estruturas de trabalho e de organização da economia política dos Estados Unidos. Então a gente vê que os Estados Unidos conseguem, né, ainda ter marcadores econômicos, indicativos econômicos grandes, né? Ainda tem ali uma ascensão dos números, só que ao mesmo tempo existe um processo de precarização das condições de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Então se tornou muito comum a gente ver reportagens, ver matérias, documentários, coisas assim, de que as pessoas estão precisando ter 2, 3 empregos, dormir em estacionamento do Walmart, do morar em carro. Então, todo esse crescimento econômico aparente, essa pujança econômica dos Estados Unidos, não se refletiu concretamente nas condições de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos em geral. Certo? Então, você tem um abalo nesse sentido. E o que acontece é que esse abalo, ele acaba provocando uma crise de representação e uma crise ideológica nos Estados Unidos. Por quê? Porque todo o modo de como os Estados Unidos estão organizando, né, organizaram historicamente a sua mentalidade, organizaram historicamente o seu modo de ser americano, gira em torno da possibilidade desses americanos terem propriedades, né? Americanos e estadunidenses, né? Mas eu tô falando aqui americano para poder facilitar um pouco mais a vida. Mas isso ajuda, né? Por quê? Toda essa retórica que foi construída ao longo da história dos Estados Unidos e que constitui a subjetividade, que constitui aquilo que é entendido como o modo de ser americano, era essa ideia da manutenção da propriedade, da ascensão econômica. E isso foi sendo solapado, isso foi sendo destruído pelas próprias condições, pelas próprias contradições que o capitalismo dos Estados Unidos vinha implementando ao longo dos últimos anos. Precarização da força de trabalho, diminuição da massa salarial, aumento da jornada de trabalho, aumento do volume de guerras que acontecem no estrangeiro e que jogam os jovens para o exercício militar. Então tudo isso foi determinante para que esse cenário pudesse ser montado. O Trump, ele vem como um processo de ascensão, inclusive o próprio discurso dele do Make America Great Again é muito embasado nisso. É muito embasado em uma perspectiva de defesa desse ideal da constituição da propriedade. O que eu acho que, inclusive, explica porque tantas pessoas, tantos negros e hispânicos dos Estados Unidos, grupos que são historicamente minorias no país e que sofrem uma sorte de racismo, né, de várias coisas lá, também votaram em Trump. Porque o Donald Trump representa esse ideal histórico dos Estados Unidos. Um ideal histórico que é construído sob essa noção
de superioridade dos habitantes dos Estados Unidos em relação ao seu desenvolvimento e em relação ao resto do mundo. Essa ideia do Make America Great Again é uma ideia do Make America Great Again para uma retomada desse modo de vida do que era os Estados Unidos, baseado, sobretudo, nessa defesa da propriedade privada. Nessa defesa de um modo de ser americano, onde a propriedade privada é o centro das relações. E o Partido Democrata, ao longo dos últimos anos, se tornou muito visto por parte da opinião pública geral um partido ligado a certas elites intelectualizadas. Então, esse cenário acabou se montando desse jeito. Enquanto os republicanos vão ser vistos como os toscos, os burros, né? Uma parada nesse sentido, né? De uma defesa mais reacionária de um negócio assim, os democratas acabaram se consolidando no plano político geral como um partido universitário, como um partido das elites, como um partido dos esclarecidos, né? Bem dessa ideia de gente que sabe o que está fazendo, de gente que é técnica, de gente que tem noção das coisas, né? E que, portanto, mereceria a confiança dos eleitores. É por isso também que o Partido Democrata ganhou nos grandes centros urbanos, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Ele ganhou nesses dois conjuntos, né? Porque é nessas áreas que a gente tem uma maior atividade cosmopolita, onde a gente tem uma maior atividade de circulação de materiais, historicamente, né? Historicamente. Assim como em 2022, aqui em São Paulo, o Lula ganhou, né? O que não significa que isso torne a cidade de São Paulo uma cidade progressista, né? Esse foi um erro que muita gente caiu, mas não é esse o objetivo do nosso papo hoje. E o que acontece é que boa parte da opinião pública em torno do Partido Democrata, sobre essa posição, né, de uma elite intelectualizada, de uma elite que sabe, tananana, escondia por detrás o fato de que isso nada mais representava do que jogo retórico para manter a maneira de como a política econômica e a economia política dos Estados Unidos vinham se consolidando. Tanto que o Dick Cheney, que foi o vice-presidente do Bush, ali nos anos 2000, anunciou voto para Kamala. Porque a Kamala era a representação da continuidade desse projeto capitalista, da continuidade de um certo projeto, de uma certa fatia da classe dominante dos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante. O Trump não representa um novo projeto para os Estados Unidos. Não representa. O Trump não é uma alternativa de superação à forma de como a economia política dos Estados Unidos está organizada. Não é. Não é. Ele é capitalista, ele vai defender os mesmos processos e interesses com algumas pequenas diferenças, mas a centralidade do projeto é a mesma. Isso aqui é importante porque o Trump não é uma alternativa. Ele nunca foi uma alternativa. Agora, ele é uma alternativa no sentido de que ele vai representar os interesses de outros destacamentos da classe dominante dos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito importante. O Trump é o representante, assim como as forças da direita, da extrema-direita aqui no Brasil, de outras classes, mas de outros grupos da classe dominante. E que tem uma certa dissonância, diferença com a classe dominante que é representada pela Kamala Harris, que eu diria que é uma classe dominante mais tradicional, entre aspas. Tá? Uma classe dominante que está num circuito mais histórico da política dos Estados Unidos, né? O Biden, o Obama, a Kamala Harris, essa galera toda, a Hillary Clinton, que tá todo mundo aí, ó, que tá no jogo político há muito tempo. Que tá nesse jogo político há muito tempo. O Trump tem essa representação de um outsider, entre muitas aspas, porque ele faz parte e ele representa justamente esse ideal dos Estados Unidos. O Trump é, nessa semiótica, nessa visão, o sonho americano encarnado. Ele é o sonho americano encarnado. Ele é o homem que empreendeu, que venceu, que se tornou um grande empresário e que que alçou posições de poder que ele quis. O Trump é a história do sonho americano. E isso é muito emblemático. Isso é muito forte, né?
Ah, mas ele é herdeiro. Ah, mas ele isso. Ah, mas ele é aquilo. Não interessa. Será que a gente um dia vai entender que o fato disso ser verdade ou não ser verdade não interessa? O que interessa foi essa narrativa que foi construída em cima do Donald Trump. E essa narrativa é exatamente a ascensão de um momento de uma crise ideológica que se abate sobre os Estados Unidos, que é o desgaste da economia política do país. Então, esse discurso surge como um novo motor, como uma suposta alternativa. Assim como o Bolsonaro ou o Marçal aqui vem nessa mesma seara. É uma alternativa em relação a essa crise que o Partido Democrata e os republicanos mais... republicanos mais à esquerda, entre muitas aspas, né? Acabaram levando os Estados Unidos. E qual que é a grande questão? O Partido Democrata, a plataforma política democrata, não tinha uma alternativa para apresentar isso. Não tinha. Por quê? Na onda de vários questionamentos, de vários pontos importantes sobre a luta das minorias oprimidas nos Estados Unidos, essas questões da luta das minorias acabaram se tornando um grande espantalho, tanto para os republicanos quanto para os democratas. Então já tem um monte de gente aí no chat, um monte de gente que também vai vir nos comentários, tenho certeza, que vai falar que a vitória do Trump foi por causa do identitarismo. Foi porque houve identitarismo. E o grande problema é que isso não ajuda a explicar o que aconteceu. Isso não ajuda a fazer essa retomada de maneira mais científica para a gente tomar cuidado, né? Por quê? Porque senão a gente vai acabar endossando discurso que acha que essas pautas, que essas questões não são relevantes, não são importantes, né? E elas são importantes, elas são fundamentais. Agora, a questão central, o problema central é que toda a retórica e todo o discurso que foi utilizado por parte dessas forças democratas era de uma defesa do identitarismo, e aí sim a gente poderia chamar de identitarismo, porque reflete, primeiro, uma necessidade de reconhecimento em estado jurídico. Então é isso. Reconhecimento da cidadania, reconhecimento desse lugar, reconhecimento discursivo, reconhecimento nesse sentido. Mas a questão é que esse reconhecimento ficava nisso. Uma política identitária voltada para um reconhecimento superficial dessas populações, um reconhecimento que não acompanhou nenhuma forma de proposta ou de projeto que pudesse dar cabo e pudesse ajudar a classe trabalhadora dos Estados Unidos a ver esse projeto como alternativa. Os democratas não representavam uma alternativa. Eles representavam a continuidade. E qual foi a continuidade do governo Biden até agora? Uma merda, né? Uma merda. Você olha aí tem vários vídeos, assim, terríveis, né? Das pessoas morando em barracas, viciadas em fentanil, assim, uns negócios pavorosos, assim, pavorosos, apocalíptico. Os Estados Unidos estão passando por um processo de ebulição social gigantesco. Enorme. Aquele caldeirão vai estourar. Então o que acontece é que esse identitarismo que se formou nos grandes circuitos da política democrata é um identitarismo que foi muito baseado nessa representação esvaziada de sentido político. E não a pauta mulheres, e não a pauta pessoas negras, e não a pauta LGBTs, mas a forma de como a defesa dessas identidades serviu para poder garantir a continuidade de tudo aquilo que ainda existe, que ainda está. Ou seja, um reconhecimento que é baseado em princípios de continuidade do capitalismo dos Estados Unidos, sem que fosse feita uma questão ou uma proposta alternativa a esse modelo que vinha, né, empurrando e vinha puxando os trabalhadores para a precariedade. Por que o discurso do Trump funciona? Porque o discurso do Trump, ele é
o discurso dominante e hegemônico nos Estados Unidos desde o seu processo fundacional. Essa ideia da defesa da propriedade, essa ideia de que é um povo eleito, essa ideia que faz parte da constituição dominante da mente das pessoas, né? Então, sem uma alternativa que pudesse representar essa mudança da economia política dos Estados Unidos, né? Então era isso. Era discurso sobre reconhecimento de pessoas negras, de mulheres, de LGBTs, mas na prática, isso não se refletia em políticas de mudança com relação ao trabalho, isso não se refletia em mudanças na política de encarceramento em massa, isso não se refletia em propostas políticas condizentes com programas de moradia popular, nada disso. Era o reconhecimento pelo próprio reconhecimento. E isso não ajudaria a consolidar essa vitória, né? Inclusive, nesse sentido que a eleição dos Estados Unidos, ela é um presságio. Ela é um presságio porque vai acontecer no Brasil. Pode anotar. Ela é um presságio. Por quê? Porque essa dimensão da política de fomentar um reconhecimento sem que haja um combate efetivo à maneira de como a economia e o mundo do trabalho estão organizados, é um tiro no pé. Porque aí vai se pintar de alternativa um projeto, um grupo político, que nada mais é do que a continuidade desse modelo, né? Então, se você olha, por exemplo, para o próprio Rust Belt, você olha para o empobrecimento da classe trabalhadora, sobretudo branca, dos Estados Unidos, você vê que esse discurso da alternativa mobilizado pelo Trump pegou muito no Rust Belt, que a gente já falou, a desindustrialização, essa busca de volta por uma estabilidade que foi retirada, né? Então, acho que isso ajuda a explicar, né? E mais uma vez, a gente a entender que o Trump, ele é sim um grandíssimo arrombado do caralho, né? Ele é um fascista. Ele é um filho da puta. Entendeu? Ele é um merda. Um merda. Um merda. 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 Ele é um cocô. Um cocô fedorento. Um cocô. Mas qual o problema aqui? O problema é que essa representação desse retorno ao sonho americano, dessa nostalgia, desse lugar em que um dia a classe trabalhadora americana teve de defesa da sua propriedade, do seu modo de vida, é o que fez com que ele se saísse vencedor. E assim, por mais que a gente saiba que o discurso é mentiroso, né? Porque ele fala que o culpado é o imigrante, que o culpado é o porto-riquenho, que o culpado é isso, que o culpado é aquilo. Esse discurso faz sucesso entre até esses grupos, porque os grupos que migram para os Estados Unidos em busca do quê? Do sonho americano. Migram em busca do sonho americano. Qual que é o sonho americano? A casa no subúrbio. O carro na garagem. O modo de vida americano. Então acho que nesse próximo período a gente vai ver que a eleição do Trump também vai servir como plataforma política de ascensão de várias outras candidaturas e vários outros governos de direita ao longo dos próximos anos. Isso inclui o Brasil, por exemplo. Tá? A história só surpreende quem nada dela entende, né? Eu vinha falando há algum tempo que o Trump ia ganhar. Justamente por quê? Porque não adianta achar que vai se combater esse discurso, né, do Make America Great Again, do discurso desse retorno à propriedade, com outro discurso retórico. Porque retórica por retórica, o discurso do MAGA, né, esse discurso reacionário conservador, ele é dominante porque é ele que constitui a coesão e a formação da base de identidade do que se entende por povo americano. Então, assim, pode esperar. Porque, da mesma maneira que no Brasil, a parada de falar da pandemia, da opressão, da fome, taranã, quase não serviu, quase não deu para ganhar a eleição, na próxima eleição de 2026 não vai servir. Se
se o Lula for concorrer, se ele for concorrer, porque ainda existe essa possibilidade dele não concorrer, porque a popularidade dele só cai, esse tipo de discurso e esse tipo de apelo não vai surtir efeito na classe trabalhadora brasileira. E veja, não significa aderir a uma plataforma conservadora, como muita gente de esquerda acha que tem que ser, né? De não falar sobre outros temas, mas é de conseguir promover uma intersecção entre esses temas e mostrar de como a economia política do Brasil, ou, enfim, no caso dos Estados Unidos, que a gente está vendo ali, ela precisa, para consolidar essa vitória, fazer um enfrentamento à economia política dominante, para que, de fato, seja plantada uma alternativa. Porque alternativa retórica por alternativa retórica, a galera fica com o que tá funcionando já. É igual a eleição aqui na cidade de São Paulo, né? Entre Nunes e Boulos, que estão falando praticamente a mesma coisa, que estão se atacando mutuamente, que parecem representar o mesmo tipo de projeto, sem muitas diferenças, é claro que a adesão vai ser realizada para quem? Para quem já tá no poder. Porque as pessoas sabem como é. Discurso meia bomba, discurso mole, não funciona. Não funciona. E para mim, a eleição do Trump é o sinal mais claro disso. É o sinal mais evidente disso. E se as forças progressistas não correrem atrás disso, e que eu acho que não vão correr. Acho que não vão correr. Eu acho que 2026 é um cenário muito, assim, vejo com muito pessimismo mesmo. Essas forças progressistas vão acabar se ocupando dessa posição de retórica, de fazer apontamentos moralista, para não debater a fundo o projeto político da economia dependente do Brasil. Porque, afinal de contas, né? Esse é o projeto que domina até agora. Da forma como está, eu calculo uma probabilidade muito grande da direita voltar. Muito grande. Muito, muito grande. Ainda mais porque o governo Lula, o governo federal, não faz um combate a essa estrutura de opressão sobre a classe trabalhadora. Ele tá ocupado fazendo esse reconhecimento, trazendo coisa, né? Subindo a rampa. Só retórica, só retórica. Porque na prática da economia política, e que afeta exatamente as classes mais marginalizadas da sociedade, as mulheres negras, os trabalhadores negros, os trabalhadores imigrantes, as pessoas fora dos grandes centros urbanos, as políticas do arcabouço fiscal, das privatizações, do corte do BPC, da privatização da educação, etc, vai ser mais aguda, essas políticas serão mais agudas sobre essas populações. Que não querem, que no final, nesse jogo, nessa balança, não tem tanta preocupação com relação ao elemento de reconhecimento quanto os setores liberais e cosmopolistas têm, né? Então, e aí isso explica, né? Galera aqui em São Paulo, indignada, surpresa, porque o Ricardo Nunes ganhou. Ou porque o Marçal subiu. Por quê? Tá surpreso? Se você tem um discurso que só serve pra poder fazer essa representação esvaziada, a galera olha e fala, foda-se, entendeu? Olha e fala pra isso e fala, mano, mas isso aqui não, né? Beleza, quero entender as questões, né? Mas e aí? Ah, não, isso é feio, é errado, porra, mas entende? Então acho que é fundamental entender que sem um combate, a maneira e aí a compreensão de como a economia política, o mundo do trabalho, o mundo da indústria, etc, tá articulado junto com essas questões que afetam essas, assim chamadas minorias sociais, sem essa intersecção, sem isso, não vai rolar. Isso, né, essa intersecção, esse debate, essa movimentação só vai conseguir ganhar corpo e ganhar força se forem realizadas medidas que, de fato, façam um combate no cenário da luta de classes. Da luta de classes. Não só da luta econômica. Porque luta de minoria e luta do trabalho é tudo luta de classes. É luta de classes. Tá?
é parte da luta integral das classes que estão disputando o poder. Sem isso em mente, acabou. É isso. Acabou. E não é aderir à plataforma conservadora, evidentemente, né? Mas é entender que aderir a essa plataforma liberal que tem um peso moralista muito grande, não acho que venha notícia boa por aí, não. Não acho. Vamos ver. Vamos ver. E tem um outro fator importante. Um outro fator importante e que endossa o que eu estou dizendo. E reforça o meu ponto. Os republicanos conseguiram a maioria no Senado. Conseguiram maioria no Senado. E se tiverem oportunidade, vão poder indicar vaga para a Suprema Corte, para o STF deles lá. E ainda existe, ainda está correndo a eleição para a Câmara dos Representantes, né? Câmara dos Deputados. E que já existe indício de que os republicanos também serão dominantes na Câmara dos Deputados. O projeto de questionamento do Partido Democrata não levou para lugar nenhum. E como não se faz esse enfrentamento aqui? Porque hoje o governo federal parece emular o Partido Democrata, né? Nessa mesma plataforma. É a defesa abstrata de direitos de minorias sociais e a manutenção do projeto econômico capitalista da maneira como a gente conhece. Beneficiando esses destacamentos da elite, né? E também assim, ninguém se ilude não de achar que a elite que apoia a Kamala Harris não vai migrar pro Trump, tá? Como se fosse uma questão, ai, não vou apoiar o fascista do Trump. Essa galera tá preocupada em ganhar dinheiro e já era, só isso. Acha que essa vitória do extremo imperialismo pode gerar alguma interferência na inelegibilidade de Bolsonaro, permitindo concorrer em 2026? Doutor de matemática Ícaro, eu acho que não vai nem precisar disso. Eu acho que isso vai pesar, claro, óbvio. Mas já existe projeto de anistia correndo. Já existe. Anistia pro 8 de janeiro, anistia pro Bolsonaro, que ele também tá pleiteando. Nem sei se vai precisar tanto assim. E do jeito que essa galera é mole, do jeito que esse povo é capaz de concederem anistia. Falar, vamos esquecer tudo isso aí. Né? E Eleri, obrigado pelo superchat. Quais os reais impactos que teremos dessa eleição do Trump para a classe trabalhadora brasileira e para as eleições de 2026? Amo seu trabalho. Muito obrigado. Para as eleições de 2026, o fortalecimento da plataforma conservadora e de uma plataforma conservadora associada a esse outro agrupamento da classe dominante, que não é um agrupamento meio tão centrão assim, mas mais próximo ideologicamente do PL, mais próximo do Pablo Marçal, dessa ideologia coach, uma coisa mais assim. Acho que é nesse sentido. E para a classe trabalhadora brasileira, não sei te dizer. Não consigo dizer o quanto essa eleição impacta no sentido da economia política brasileira. Jill Stein, do partido Bolinha de Golfe, com um percentual muito grande em regiões com muita população árabe e muçulmana, pela decepção com Biden e democratas frente ao genocídio palestino. Mas é aquela coisa, né? Acho que, inclusive, esse é um tema importante. A questão palestina desequilibrou a política dos Estados Unidos. Desequilibrou. Foi um elemento, assim, muito importante de alteração de alguns paradigmas, né? De conflito, etc, etc. Carlos Rafael, obrigado pelos 5 libras. O impacto para a política internacional do Trump pode ser considerado positivo caso ele cumpra a promessa de injetar menos dinheiro em guerras? Eu acho que ele vai diminuir a participação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, mas vão se criar outros focos, como na Venezuela. A gente vai ver um recrudescimento contra Cuba, um recrudescimento contra esses inimigos mais tradicionais dos Estados Unidos, talvez, e o fortalecimento de Israel. Eu acho que o Trump é bem pró-Israel. E eu acho também que um aumento das tensões no mar da China. Mas eu acho que isso aí, gente, seria independente de Trump e de Kamala. É que um dos dois acelera mais, mas os dois aconteceriam a mesma coisa.
Itsushi com Teori, obrigado pelo seu superchat. Olá, Gael Fato, o Brasil aguenta sanções dos Estados Unidos? Se aguenta? Olha, atualmente, né, o Brasil é um grande exportador de commodities. A nossa planta industrial, ela tá muito comprometida. E ela vem se comprometendo a cada ano. Eu acho que pelo fato do Brasil hoje ter como principal parceiro comercial no mundo a China, isso alivia um pouco. Isso alivia. Né? E a China precisa muito do Brasil também. Mas não sei. Né? Se os Estados Unidos aplicarem sanções no Brasil, pique o que é em Cuba, isso significaria uma restrição também do comércio de outros países com o Brasil. Aí tinha que ver, né? Porque aí seria louco, aí seria foda. Gustavo, com todo o respeito, você desconsidera que a imagem do Lula é ao mesmo tempo reconhecimento e mudanças materiais na vida do povo? Agora, o quanto que está desgastado é o que veremos para 2026. Antônio, obrigado pelo seu superchat, mas a sua análise tem um equívoco, porque essa imagem de pujança, né, de mudança da vida que o Lula representava, não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Porque se isso fosse real e concreto da maneira forte como é, o Lula, cabo eleitoral do Boulos, teria puxado muito mais voto. E o Lula não puxou voto. Não puxou voto. Galera, vamos acordar pra realidade. Ó, você aí que é progressista, que tá aí, né, apostando seu Corolla, né, tá aí falando que não faz nada, né, que a esquerda radical só vive na internet, não sei o que lá. Vamos acordar pra vida. Vamos acordar pra vida. Vamos acordar pra vida, porque a popularidade do governo Lula cai cada dia mais. As políticas que o governo federal tem realizado diminuem a sua popularidade, porque com políticas como o arcabouço fiscal, não é possível realizar grandes planos de investimento e de mudança que afetem concretamente a realidade do mundo do trabalho das pessoas. Ainda existem 45 bilhões de pessoas em situação de informalidade de trabalho. E essa situação não muda. Por que não muda? Porque com uma política de restrição de investimento, de corte de gastos, você não tem como fazer uma política robusta para mudar esse cenário. Então não adianta. Ai, mas o Lula do passado... Gente, o Lula do passado não existe mais. Vamos entender isso aqui? O Lula de 2002, o Lula de 2006, o Lula dos anos 80, ele não existe mais. Vamos parar com essa porra de... Ai, que saudade do Lula do Velho Testamento. Porra, não volta mais. Não volta mais. Presta atenção. Não volta mais. O que importa é o Lula de agora. O que importa é o PT de agora. É o governo de agora. Quem vive de passado é museu. Sinto muito, sabe? Sinto muito. A gente tem que olhar as coisas, a gente tem que analisar a situação concreta. Sabe? É uma análise concreta da situação concreta. Qual que é a situação concreta? Concreta. A popularidade do governo cai, não se consegue fazer investimentos, a Faria Lima é atendida como nunca, e várias outras coisas, né? O governo ouviu mais as empresas de bet do que as empresas de saúde sobre as bets. O governo privatizou o Instituto Nacional do Câncer, está privatizando parque e conservação, está fazendo tudo isso. Não adianta achar que essa imagem do Lula de antigamente vai servir de alguma coisa, porque não vai. Não vai. E achar que isso vai ser o diferencial é um grande erro. Um grande erro. Porque, ainda que seja a maior liderança política do campo progressista no Brasil, hoje, o Lula não causa mais a mesma comoção e o mesmo convencimento de anos atrás. Não causa. Por quê? Porque o projeto dele é igual ao projeto do Paulo Guedes. É igual ao projeto que era tocado pelo Paulo Guedes, pelo Michel Temer. É o mesmo projeto. É a mesma coisa. Só que com a capa de civilização. Com a capa democrata, né? E isso é importante, porque afinal de contas o Bolsonaro é um fascista, um cara que não queria ter eleição, então o Lula é um cara do campo democrático. Esse é um ponto importante. Agora, não adianta achar que basta a galera apontar pro Lula e falar: ai, o Lula é democrata. E isso basta. Não basta, gente. Não basta, não é suficiente. O Lula é contra o fascismo. Pô, importante pra caralho, importante. Basta? Não. Não.
Eu acho que, Antônio Marcos, né, para poder terminar de responder, olha o vídeo que eu fiz sobre a crise da hegemonia do governo Lula, que eu falo sobre a diminuição da popularidade do governo. Olha esse vídeo, porque esse vídeo é a amostra do que vai acontecer. É a amostra do que vai acontecer, tá bom? Um beijo, querido. Obrigado pelo superchat. Enquanto a esquerda ficar na retórica defensiva e a falar somente sobre costumes, vai perder sempre. Não é só sobre falar só sobre costumes, né? É preciso falar sobre costumes. É preciso falar sobre essas coisas. Mas hoje a esquerda fala sobre isso de uma perspectiva colonial, completamente da tutela, né? Da ideia de que são mentes iluminadas, são mentes racionais, são pessoas mais inteligentes, né? Que olham para essa tosqueira, para essa tosquice conservadora de cima, do alto dos seus castelos, né? Que é da retórica democrata. Que é a retórica do Partido Democrata, né? É o Biden chamando os eleitores do Trump de lixo. Você é idiota. Porra, tu é burro, cara. Tu é burro. Tu é burro. Porra. A gente não pode cair nesse papo. O dólar vai pro caralho junto com o governo Lula. Sim. E quem tá feliz com isso é o agronegócio. Que ganha em dólar, né? Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de também comentar aqui embaixo o que você acha dessa análise. Se em 2026 a gente vai viver um processo parecido, ou se você acha que ainda é possível a esquerda, o campo democrático popular, virar esse jogo nesse período, tá bom? Comenta aqui e não se esquece também de se tornar membro do canal, porque lá você ganha acesso a todos os VODs completos das lives, todos os conteúdos que a gente faz aqui, e também você pode acessar com descontos várias iniciativas. Inclusive, vou aproveitar este momento aqui para poder anunciar o curso que eu e Eribaldo Maia estamos conduzindo sobre identitarismo e as políticas de identidade, tá bom? Eu e o Eri estamos com esse curso para poder explicar melhor quais foram as condições que levaram à formação desse cenário que a gente está vendo hoje. Para você conhecer mais, clica aqui no link da descrição que está no curso Identitarismo e Políticas de Identidade, para você poder acessar. Vão ser 6 aulas que vão ficar disponíveis e gravadas para você que não puder assistir. Emissão de certificado de 12 horas e as aulas a partir do dia 14 de novembro, toda terça e toda quinta, às 8 horas da noite. Beleza? Valeu, gente. Obrigado por terem assistido essa análise. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, é a vida. Um beijo, valeu, tchau.